Por favor, podeis assentar. Graças a Deus, temos hoje um bom número para fazer a leitura versículo a versículo do texto bíblico e conversarmos a respeito do que está escrito. No dia de hoje, ou na noite de hoje já, não é? Nós iremos ler o capítulo 5 de Atos, mas na verdade iremos iniciar a partir do versículo 32 do capítulo 4. E certamente iremos até o 31, 32, e os outros 10 versículos vão ficar sob a responsabilidade do pastor Silas. Amém. E diz o texto bíblico, 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Fique no 32, Mateus, por favor. Então, a versão que nós temos aqui no texto em tela é um pouquinho distinto, mas é a mesma essência. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que se possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Víamos aqui os primeiros momentos da igreja propriamente dita. Jesus havia ressuscitado, já o Pentecostes havia acontecido, e nasce uma igreja que cresce de maneira relevante, não é? Uma progressão geométrica, aquele crescimento. Hoje era 4, amanhã eram 6, amanhã era 8, e aquilo foi indo, até que, quando nós chegamos no capítulo 5, já se fala de multidão. E foi dessa forma que essa igreja cresceu. E, irmãos, à medida que cresce, significa que bênçãos estão acontecendo, mas não se esqueça, também dificuldades, dor de cabeça, problemas aparecem. Existem problemas externos e existem problemas internos. Aqui, do capítulo 4, do 32 a 37, nós estamos diante de problemas. Na verdade, falamos da característica da igreja desse momento, mas se lermos os versículos 30 e 31, o capítulo 4, na verdade, tratava-se de problema externo. A igreja já era perseguida. As autoridades judaicas já passavam um cajado forte, reprovando a igreja, ou seja, a perseguição que começou ali com Jesus, que o levou à crucificação, agora na igreja propriamente dita, continuava sendo intensa. Mas a igreja crescia, e ela crescia porque ela era uma novidade incontestável na sua manifestação, na sua forma de ser, impressionava a todos. Uma das características é que ela era unânime. Não tinha divisão no seio da igreja. A igreja tinha um pensamento só, tinha uma missão só, tinha uma palavra só, e o negócio era tão uno, que até a propriedade dos que sobravam em alguma coisa era vendida e disponibilizada para a igreja, a fim de que fosse utilizada no suprimento da necessidade dos demais. A Bíblia aqui
não nos diz que era para tirar tudo que você tinha e entregasse à igreja. Você tinha o que era seu e eventuais sobras que você tinha, você entregava à igreja. Mas outros tinham ali que haviam tomado um sentimento de doação tal que deram tudo. Mas não era uma norma o dar tudo, e nós iremos ver um pouquinho mais à frente. E isso chamava a atenção do povo. Rapaz, eles se ajudam. Ali ninguém passa mal, ali ninguém passa fome, ali ninguém sente necessidade de nada, porque um ajuda ao outro. Isso é característica da igreja, desde os seus primórdios. Teremos que analisar se a igreja odierna, a igreja moderna, tem tido essa preocupação. O serviço, isso aqui era a raiz de um serviço social que veio a se desenvolver com a história da igreja. Nós temos que analisar hoje, nos nossos dias, se existe essa preocupação. Porque tem irmãos passando necessidade, dificuldade, as mais diversas. E tem que ter alguém que tenha a sensibilidade de perceber, conversar, para poder contribuir de maneiras que você muito obrigado, minha irmã, venha abrandar esse tipo de sofrimento. Não é? E aqui nós verificamos que eles entregavam tudo o que tinham em comum. E o versículo 33 ainda dá uma dinâmica interessante. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então não era uma comunidade que estava preocupada em fazer obra social propriamente dito, ou suprir as necessidades uns dos outros. Isso acontecia porque, no fundo, era uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus e que, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e, sobretudo, firme na ressurreição de Jesus, que Jesus era vivo, eles pregavam a palavra com uma dinâmica incomparável, que atraía as pessoas, quer os que criam, quer os que não criam. Os que não criam, apesar de não crer, respeitavam muito. E diz o texto: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida de que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural do Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Na verdade, essa menção aqui a José, a Barnabé, em outros momentos da Bíblia, da história bíblica no Novo Testamento, identificamos como alguém que supria muito a necessidade. Ele tinha um coração inclinado para socorrer os mais necessitados. E a Bíblia faz essa menção aqui da oferta que ele dá. E mais à frente a gente começa a ponderar um pouco a respeito dessa oferta, para termos a percepção de como devemos dar oferta ao Senhor. Aí entramos no capítulo 5 e nos damos de frente com Ananias e Safira. E diz o texto: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ele também vendeu. A preocupação dele era participar daquela realidade, daquele momento. Mas ele diz assim: mas de acordo com sua mulher, ou seja, combinado com sua mulher, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, ele não tinha obrigação
de dar nada. Quando eu falei aqui no início, existia o sentimento de contribuição em que os irmãos supriam entre si a necessidade de uns para os outros, mas não tinha a obrigação de entregar. E aonde isso fica evidente é nesse momento aqui. Ele vende, porque ele queria certamente participar daquela comunidade, como alguém que também presenteava, que também se preocupava com seu irmão, e só tem um mistério. Ele fez um acordo com a mulher dele, em que, olha, nós vamos vender por 100, mas a gente dá 50, ficamos com 50. Mas ninguém sai, não, hein? Vendeu por 50. Então combinou com a mulher dele. E assim o fizeram. Aqui acontece o primeiro sinal da doença interna, da tribulação interna na casa do Senhor. Aqui aparece nitidamente a hipocrisia desse casal. E a hipocrisia é uma forma de perseguição do diabo interna, é aquela que sai de dentro para fora. Tem a externa, que é a perseguição, e tem a interna que sai dali, ó, do seio da igreja. E assim eles fizeram, combinaram entre si, arrecadaram a sua oferta e entregou aos pés do apóstolo, né? Apóstolo Pedro. E Pedro, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, naquele momento, Deus o havia como que premiado com dom de revelação, dom de sabedoria, dom de tudo. Ele recebeu aquilo e o Senhor tocou no coração dele. E ele foi e arguiu Ananias. Ananias, por que encheu Satanás seu coração? E daí a gente afirmar o sentimento da hipocrisia. Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Irmãos, aqui tem, vamos ao versículo 4, ele diz assim: conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Na verdade, tentou enganar a igreja. Olha como é que o assunto é sério. Porque ele se afirmou dar uma oferta que não era, na verdade, a oferta decorrente da venda, era alguma coisa parcial. Mente o Espírito Santo, porque no versículo 3 diz aqui, ó, mentistes ao Espírito Santo. E no versículo 4, mentiu a Deus. Veja que num ato só, esse homem se destroncou todo. Esse homem se acabou. A infidelidade destruiu o sujeito de uma forma poderosa. Talvez ele nem imaginasse isso. E muitas vezes, às vezes, a gente falha e não tem em mente o tamanho da dinâmica nefasta daquela nossa ação. Esse é um caso clássico aqui que aconteceu com Ananias e Safira. Por outro lado, existe um outro ponto muito pesado aqui que nós precisamos observar. É o que trata da santidade da igreja. Deus não concordou com a ação de Ananias e Safira, de forma que os dois vieram a falecer por causa de um engano, por causa de uma hipocrisia. E diz o texto, ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Deus ali adotou uma posição duríssima, que aquele casal veio a falecer.
Eu chamaria isso de hipocrisia religiosa. E Deus reprova este tipo de hipocrisia. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes podemos adotar situações como essas, hipócritas, uma aparência de bondade, quando no fundo está eivado com alguma maldade. E, irmãos, acontece, eu agora estou falando isso aqui, eu me lembrei, eu pertenci a uma igreja que ela, em um determinado momento, estava querendo comprar um templo maior, grande, coisa grande. E aí o pastor lá falou com a igreja, pediu a oferta, e teve um engraçadinho do irmão lá que, olha, eu vou dar tantos $1.000. Tinha fama de rico, mas era só fama. Mas ele teve a coragem num templo, aquele templo lá dava, tinha 1.000 pessoas, fácil. Ele estava na galeria e levantou a mão e gritou de lá. A igreja, aleluia, glória a Jesus, papapá. Eu sei que 10 anos depois, o pastor conversando, olha, até hoje eu estou esperando a oferta que ele prometeu. Tipo Ananias e Safira. Cara de pau, mas é isso que leva à hipocrisia. E às vezes o cara é hipócrita, esse aqui foi hipócrita em parte do preço. O outro já foi hipócrita em tudo. Pastor, e qual o fim desse moço? Triste. Triste. Ele hoje nem pode enganar ninguém que é rico, porque ficou muito pobre. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. É importante que sejamos verdadeiros em tudo. E Deus abençoa. Nesse ponto aqui, a gente pode levantar um outro fato, que é a experiência pessoal com Deus a respeito do contribuir. Deus não exige, como a gente vê algumas vezes, que você venha dar o seu tudo, venha dar no seu bolso tudo que ali está, ou venha buscar recursos fora, se divide e traga o dinheiro. Isso tem por aí, nós sabemos que tem. Isso não é divino. Deus não quer isso. Deus nunca quis o teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua alma. Ele quer te salvar. Mas quando alguém é verdadeiramente salvo, irmãos, ele tem um outro nome. Ele é depósito das bênçãos do Senhor. O salvo é abençoado o tempo todo. É abençoado em tudo. É abençoado na sua vida material, na sua vida espiritual, é abençoado no seu presente, é abençoado no seu futuro, tem uma casa lá no céu guardada, é felicidade do início ao fim. E fica se perdendo com coisas pequenas. Sentiu no coração em ofertar, veja só, sentiu no coração, tu dá aquela tua oferta, porque quando você dá uma oferta que ela vem do teu coração, você está dando com amor. É essa oferta que agrada a Deus. Abel deu com amor. Caim também deu uma oferta, mas não deu com amor. Deus não aceitou. Então a gente não tem que estar preocupado com o dar, o que não tem e o que não pode. Eu preciso estar preocupado com Deus, né? A minha consciência com relação a Deus, naquilo que eu devo dar. Tendo sempre consciência de que não tenho nada, não mereço nada, e aquilo ali, Deus está me emprestando. Eu tenho que ser, no mínimo, e também no máximo, um mordomo, porque eu não tenho nada. Não tenho nada. O dia que formos dessa
terra, embora tudo o que estiver, entre aspas, nas nossas mãos, vai ficar para alguém. Porque não é meu. Nunca foi meu. Vai ficar para o meu herdeiro, o meu herdeiro no futuro terá um outro herdeiro, vai ficar para alguém. Nada vai embora. Fica tudo aqui. É assim. Nu e cru. É assim. Acontece dessa maneira e tem mais. Se morrer com um dentinho de ouro, se não tirar antes, porque muitas pessoas tiram antes, quando o coveiro vai exumar, eles têm uma esperteza, uma agilidade que pegam tudo rápido. Não sobra nada, irmãos. E, na verdade, quando você vai ali, verdadeiramente é pó e cinza. Então, diante dessa realidade, a hipocrisia, a maldade, o sentimento ruim entrou no coração desse povo aqui, desse casal, para trazer esse resultado de sofrimento, de insatisfação e de vergonha. Mas Deus é bom, mesmo no pavor tem bênção. O povo que assistiu aquilo ficou temeroso e teve a real percepção de que Deus é justo. E que com Deus, já diz o provérbio, minha mãe falava muito, com Deus não se brinca. É isto que nós identificamos aqui. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. 3 horas depois, a mulher de Ananias chega. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu, por X. Já estava combinado com o marido. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vocês imaginem se o Senhor não reprovasse este procedimento e não tomasse a decisão que tomou em levar esse casal à sepultura. A igreja iria cambalear, iria se desestruturar nos seus primeiros momentos, irmãos. Ali a igreja, veja a seriedade da coisa, ali a igreja estava acabada. E Deus que é Deus, Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, Deus de ontem, hoje e de amanhã, ele disse, não, isso aqui não vai ficar assim. É preciso corrigir. E uma das coisas que nós precisamos entender nos dias de hoje, a igreja é santa, Deus é santo, e tem um ponto importante aqui, Deus não tolera aparências de piedade. Não adianta. O que Deus quer de nós é verdade. Seja a tua palavra sempre sim, sim, não, não. E não adianta vir com aparência, né? E essa história de aparência é terrível. Tem gente que fala uma coisa, mas no fundo traz outra. E Deus não suporta. Jesus Cristo, determinada vez, diante de uma figueira, foi lá querendo comer um figo, porque viu que ela estava bonita, cheia de uma folhagem bonita. Não, vou pegar um figo aqui, que o figo... Quando ele chegou lá, só tinha folha, só tinha aparência. Ele secou, acabou com aquilo. Essa é a misericórdia de Deus manifestada através de determinados procedimentos
firmes, duros, difíceis, mas é misericórdia. E é a manifestação disso que nos leva a sentir e a entender que Deus é santo e não abre mão da sua santidade. E a sua santidade se manifesta através de procedimento nosso santo da mesma maneira. Porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o testemunho da santidade de Deus, da firmeza de Deus, do coração de Deus, e se perdermos essa consciência, abala tudo. Daí porque a igreja era uníssona, era poderosa, atraía até mesmo os descrentes, pelo respeito que impunha aquele procedimento santo e poderoso diante daquela sociedade que lhe era totalmente contrária. Aqui nessa versão da Bíblia, ela diz, olha, aqui tratamos da purificação interna, dificuldades internas da igreja que precisavam ser sanadas. A partir do versículo 12, nós temos já o aspecto externo disso. E diz o texto que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Ainda hoje isso acontece. Tem muita gente que vem à igreja ou visita a igreja porque admira. Não, aquele fulano crente é alguém de brio, alguém interessante, alguém admirável, mas não aceita o Senhor, não entrega o seu coração ao Senhor. Isso acontece até os dias de hoje. No início da história da igreja, também existia essa rejeição. Mas o fato é que a obra é de Deus. Dia a dia ela vai crescer. Essa é a característica da igreja. E no versículo 14 diz, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Isso é atividade do Espírito Santo, irmãos. Ninguém entrega o seu coração a Jesus, ou a sua vida a Jesus, por causa da palavra do pastor, do comportamento do pastor. Não. Até porque o pastor, quando traz a palavra de Deus, ele é um instrumento, é um canal de divulgação da verdade divina. Quem opera é o Espírito Santo do Senhor. É por isso que ninguém contém a igreja, é por isso que ninguém retém a igreja. É por isso que ela cresce noite e dia. E estou te dizendo, a igreja é verdadeira, porque o inimigo é terrível, e ele cria igrejas paralelas. Não tenha dúvida disso. Cria igrejas paralelas. Nós temos centenas de denominações. Centenas. Você não sabe o que fazer. E aí Satanás é tremendo, porque cada um se especializa numa coisa. Casa dos milagres, casa da bênção, casa da alegria, casa de não sei o quê, casa de libertação, só não tem casa da palavra. Não tem. E se tem um negócio que chamava a atenção de Jesus de uma maneira negativa, era isso. Porque o povo acompanhava Jesus no seu ministério, não por causa de Jesus propriamente dito, não que tivesse interesse na salvação que Jesus estava trazendo, não. Eles tinham interesse no bem-estar, tinham interesse na cura, tinham interesse na satisfação de uma determinada necessidade, acompanhavam Jesus pelos milagres porque tinham interesse neles. Mas isso não agradava ao coração de Jesus. O que agradava ao coração de Jesus
era a alma que era salva, era aquele que vinha com um coração desejoso de salvação. Por isso que nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, saturar-nos do conhecimento da palavra, porque é esse conhecimento que nos traz musculatura espiritual para vivermos de acordo com a vontade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai te libertar de todo engano, de toda a aparência do mal, vai te libertar daquela fé mal construída, mal exercida. Tem gente que diz, estou com raiva de Deus, eu estou querendo isso, ele não me deu. Deus não assumiu compromisso nenhum de te dar nada. Ele diz que você tem que buscar o reino dele. Depois que você busca o reino dele, tem entendimento do reino, percebe o que é o reino, e que o reino, na verdade, é o nosso reino assim, de cabeça invertida, de pernas para o ar, aí ele vai começar a gozar da bênção de Deus. O que serve no reino de Deus é o que verdadeiramente comanda. O que comanda é o que serve. São invertidos os valores. E eu preciso viver essa experiência, né? Passar pela experiência pela qual passou Nicodemos, que precisou nascer de novo, para poder entender o mistério do reino. E evitar esses procedimentos errados. E diz o texto que crescia mais e mais a multidão de crentes, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Era tremendo o movimento da igreja primitiva. Era poderosíssima a fé e a obra miraculosa do Senhor nesse momento daquela igreja. E eu trago para mim, hoje, não tem um hospital vazio na cidade. Eu acho que não tem um hospital vazio em qualquer local que exista hospital na face da terra. Porque os enfermos estão lá, mas com a característica que estão sendo tratados. Vocês imaginem como não seria nessa época. A higiene era pouca, a ciência era mínima, as enfermidades estavam lá, não tinham tratamentos, tinham leprosos para todo canto, eles ficavam colocados naquelas localidades que só se permitiam eles. Irmãos, era algo deplorável. Ser curado era uma necessidade tremenda da humanidade naquele momento, e daquele povo especificamente naquela época. Diz a Bíblia que Jesus Cristo passava e olhava para aquelas pessoas e o seu coração ficava condoído. Tamanho sofrimento, tamanha dificuldade. E eles necessitavam dessa bênção. E a igreja, na sua fase inicial, não é? Deus usou aqueles homens para que viesse proporcionar alívio àquele povo sem Deus, sem paz, sem salvação, também perseguidos, porque viviam perseguidos sobretudo pelo domínio de Roma, que não era fácil não, era difícil. Então, tinha muita dificuldade, muita necessidade, muita frustração, muita falta de possibilidade de viver adequadamente. Esse povo precisava de um alívio. E a igreja do Senhor se manifesta nesse momento como um alívio de Deus para o bem-estar da vida daquela humanidade. E o Deus de ontem é o Deus de hoje. Opera da mesma maneira. Eu preciso, com sinceridade, entregar o meu coração, trazer para ele as minhas necessidades, os meus dramas. Irmãos, todos nós estamos dispostos, no sentido de expostos, aos dramas da vida. É um casamento que se frustra,
é uma enfermidade que aparece, é um desemprego que aparece, é uma morte que aparece, dramas difíceis. E nós precisamos vencer. E o nosso Deus sabe de tudo, conhece de tudo. Então temos que, quando viver esse drama, abrir o nosso coração com Ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Aonde eu estou feio, Senhor, me ajuda, me socorre, eu preciso. E Deus é espetacular em abençoar. Às vezes não vem naquele dia que eu queria a bênção, mas é porque aquele dia não era o melhor para a bênção acontecer. Mas quando ela chega numa estrutura tal, numa proporção tal, numa propriedade tal, que você não imaginava que seria aquilo tudo. É assim que Deus faz. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O que Ele quer de nós é essa confiança, eu chamo confiança ilimitada, que é a fé continuada no Senhor. A Bíblia diz que se ela for do tamanho de uma semente de, como é que é o nome da árvore? Mostarda, que é uma árvore enorme, se ela for só sentimento daquele tamanho ali, pode muito, pode tudo. Então eu preciso perseverar nisso. Ah, Senhor, eu vivo triste, me dá alegria. Não declara para Ele que vive triste, não, que Ele sabe. Senhor, me dá alegria que eu preciso. Eu preciso ser um cara alegre. Eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender a falar. Irmãos, eu aqui sou um milagre falando, nunca falei, ainda mais assuntos de igreja, assuntos de vida, nunca. Eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? Deus tem me ajudado. E a gente vai caminhando de fé em fé. E com uma certeza, você só dá um passo, dá um empurrãozinho. Depois é como quem desce uma ladeira. Jesus dá um empurrão assim, e o interessante é que o empurrão de Jesus não te derruba, não. Ele te dá potência e ainda te dá capacidade de equilibrar e tu vai embora. A bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é superior àquela que nós imaginamos existir. E é assim que a igreja primitiva cresceu. Os milagres aconteciam, as coisas interessantes, importantes da vida aconteciam, e o povo respeitava. Não tinha como não respeitar. O povo respeitava. E muitos, diz o texto bíblico, eram curados. Essa é a presença da igreja que Jesus presenteou aquele povo naquele momento. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, levando doentes e atormentados, veja só, doentes da doença física, atormentados de espíritos imundos, doenças da alma, da psique doente, os quais todos eram curados. Quando eu me apresento ao Senhor com a minha necessidade, ela será suprida. Agora, as bênçãos acontecem, as alegrias aparecem, mas o inimigo está sempre do lado para criar empecilhos. E aqui nós temos, versículo 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, isso é tremendo. Se tem um sentimento pavoroso, difícil, iracundo, terrível, é a dita inveja.
a inveja é algo muito iracundo. E as pessoas que são tomadas por esse espírito são capazes de fazerem coisas absurdas, coisas malucas, coisas inimagináveis. O invejoso faz qualquer coisa. E não é que ele seja uma pessoa anormal. Às vezes é alguém competente, inteligente, mas que tem essa malignidade de sentimento. E por causa disso comete atrocidades. E isso aconteceu aqui. Aquelas autoridades, porque o sumo sacerdote era o papão da época, né? Não era nem papa, era papão. Ele era autoridade de tudo, porque comandava o templo. O templo era onde o sinédrio batia continência. Era onde os recursos do povo judaico eram contabilizados, controlados. Existia ali uma mercancia também de objetos da fé. Era um negócio poderoso. Não tinha um daqueles homens que eram mais do que afortunados de dinheiro que ganhavam ali em consequência daquela posição que tinham. Em tese, não era para ter inveja de ninguém, era só levar a vida deles como já estava lá e vai embora. Mas, em que pese a competência, em que pese a propriedade, em que pese o poder, o sentimento de inveja estava alocado na alma. E, portanto, viviam apavorados. Porque o invejoso tem uma outra coisa, ele tem pavor de si mesmo e pavor dos outros. É muito ruim essa qualificação, esse adjetivo, esse substantivo. Inveja, invejoso. Gente, eu nunca vi um invejoso acertar o passo. Eu me lembro que na minha época de quartel, quando a gente estava aprendendo ordem unida é machado, direita, esquerda, papá, às vezes a pessoa perdia o passo, né? Aí o instrutor falava, você perdeu o passo porque ficou olhando para o do outro, inveja do outro direitinho e se perdeu. Até nisso, o invejoso se perde, porque vai olhar o passo do outro e perde o dele. E se ficasse nervoso, ele não conseguiria recompor o passo, Mas é assim. É uma pessoa atrapalhada, é uma pessoa escrava, enfim, escrava do diabo. Só isso. Só isso que existe. Então, não caminha bem. E aí, na sua maldade, na sua prática de loucuras por causa de uma inveja, eles prendem os homens de Deus. Mexeu, como diz hoje, mexeu na magnística, né? Arrumou um problema terrível. Arrumou uma tribulação enorme. Mexeram com os homens de Deus, mas de noite, o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere. Mas o mais impressionante, conduzindo-os para fora, e lhes disse, inde, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar os que estavam presos lá no cárcere. Eles agora iriam julgar, iria efetivamente apenar e lascar todo mundo na cadeia. Olha, agora vocês não estão presos, vocês estão presos porque estão condenados e sentenciados a uma prisão de sei lá quanto tempo. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. O cárcere estava bonitinho, estava como eles deixaram.
ninguém tirou ninguém, ninguém abriu a porta para ninguém. Os sentinelas estavam lá, não viram nada. E os soldados foram lá para buscar o pessoal preso, mas não encontrou ninguém. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram: olha, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança. As sentinelas estavam nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Não toca no homem de Deus. Não maltrate os homens de Deus. Quando eu digo homem de Deus, não estou falando de pastor, homens de Deus, servos de Deus. Porque quando você ataca esse, você ataca o próprio Deus. É ele que é ferido. E tem a correspondência e o resultado disso. E esses homens estiveram ali na prisão, não vou dizer em conforto, mas não houve desconforto. Deus colocou lá o guarda dos guardas, que foi ali, abriu aquilo tudo, num silêncio inacreditável, e dali saíram. Saíram e foram cumprir a missão que Deus havia dado. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. E saiba que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E eles saíram apregoando aquela verdade, com os sinais, os milagres e todas aquelas bênçãos que acompanhavam aqueles homens de Deus. E assim crescia a igreja, dia após dia, de fé em fé. E o povo tinha que respeitar. No versículo 24 diz assim: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ou seja, que história é essa? Será que isso é realidade? Isso acontece? Eles dizem, ficaram perplexos a respeito deles e do que poderia ser isso. Inexplicável, irmão. Mas é assim a ação de Deus. Deus nos dá o escape, Deus nos dá a posição, Deus nos dá todas as bênçãos de que necessitamos, sem nem percebermos como aconteceu. Deus é quem livra, Deus é quem premia, Deus é quem abençoa. E as pessoas ficam sem entender. Eu conheço um camarada, isso é uma história real, que era crente. E ele era abençoado no trabalho dele. Muita gente respeitava o sujeito, mas existiam, entre aspas, os saduceus, os fariseus, os legalistas, os jebuseus, os amalequitas, que detestavam o rapaz. Só pelo fato dele ser crente. E queriam a derrota dele, é a dita inveja, é o dito sentimento satânico, né? Que o diabo age nas pessoas, até que conseguiram que o chefe dele tirasse ele de um departamento e botou num outro departamento. Assim como quem coloca atrás bota a cadeira dele atrás da viga, e ele ficou lá, desamparado. Vida que segue, não reclamou não, estava lá fazendo o trabalho dele. 4, 5 meses depois, estourou um problema lá, e o sujeito que o havia
desqualificado e o botou lá atrás de uma coluna, foi mandado embora, e entra um outro, substituindo a ele, e manda toda aquela turma que criava problemas lá com ele embora. E o rapazinho que estava atrás da coluna passou a ser o vice dele, o auxiliar direto dele. É Deus agindo. É Deus suprindo necessidade. É Deus fazendo justiça. Ele não poderia fazer nada. Naquele momento, ele estava destituído de força, de amizade, porque os amigos se afastam, os amigos entre aspas. Estava lá sozinho. Ele e Deus. Irmãos, esse é o melhor momento da vitória. Quando é você e Deus num diálogo, numa conversa franca. Você e Deus. E as soluções acontecem. E o capitão foi lá, e os principais sacerdotes ouviram as informações, ficaram perplexos e não entenderam. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu obedeço àquele que é sobre mim, é sobre vocês. Eu obedeço àquele que é Deus verdadeiramente. E vamos continuar obedecendo e proclamar essa realidade a todo o povo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Declarou com autoridade do Espírito Santo de Deus que eles eram assassinos. E eram. Mataram ou não mataram? Deus, porém, o Deus que nós servimos, o Deus que nós proclamamos e o Deus a quem nós obedecemos, com a sua destra o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Trouxe assim no coração deles, na testa, qual era a mensagem. Pregamos a Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos, Filho de Deus, e trazemos uma mensagem de arrependimento e remissão de pecado. Ora, nós somos testemunhas desse fato. Não falamos do que não vimos, falamos, na verdade, do que presenciamos e do que vivemos, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvido, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, sabedoria desse rabino: israelitas, atentai bem no que ides fazer esses homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ou alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Isso é a característica de uma obra que efetivamente é obra de Deus e daquela outra, que é a obra da cabeça de qualquer um.
Isso existe por aí ainda hoje. Existem muitos movimentos, entre aspas, religiosos, em que, na verdade, um determinado sujeito pretende se projetar, abre uma casa que chama de fé e começa ali a fazer um barulho estranho. Um evangelho torto, um evangelho deturpado a fim de que possa ganhar a muitos ou a alguns poucos. E esses homens nascem, até crescem, mas morrem. Tudo se acaba. A obra do Senhor, não. A obra do Senhor permanece para sempre. A obra que iniciou nessa igreja que chamamos hoje, aqui nesse instante, primitiva, é constante, se espalhou por toda a Judéia, Samaria e todos os recantos da terra, e permanece viva até hoje. Nessas igrejas, há batismo com o Espírito Santo, a consolação, a alegria, a pão da vida, a água viva, a conforto, a saúde, a ciência, a presença de Cristo, a alegria incontida, proporcionada pelo Espírito Santo Consolador ao coração de cada congregado. Essa igreja permanece. E essa igreja continuará para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Gamaliel fez o pronunciamento mais interessante, mais consciente, mais eficiente, mais vivo para aquele povo. Em outras palavras, se Deus é por eles, ninguém conseguirá ser nada contra eles. Se Deus é por eles, aquela obra vai continuar. Nós vamos nos esforçar, brigar, nos destruir e a obra continua. Agora, quando não é de Deus, nasce, cresce e morre. E assim, Deus tem dado continuidade à atividade da sua igreja desde os primórdios tempos. E um dia estaremos nos céus. Aí, igreja definitiva, igreja poderosa, igreja santa, incontestável, poderosíssima, aonde mora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe, nos ajude a caminhar para alcançarmos a felicidade de ter essa bênção. Paulo disse que combati o bom combate. Foi difícil. Acabei a carreira, guardei a fé. E assim caminha. E ele declara que essa bênção está disponível para todos quantos crerem e amarem a obra do Senhor Jesus. Que possamos ter a garra, a presença do Espírito Santo na nossa vida, para, como Paulo, sermos campeões de Cristo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.